Bem, vamos lá. Mateus 18, do versículo 21 ao 35. Bom? Assim é a palavra do Senhor. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo é o título do nosso texto que continua aqui, tá? Desse recorte aqui. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes. Indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Bem, domingo passado, nós vimos, com os irmãos que estavam presentes, um texto, os versículos anteriores ao 21, do versículo 15 ao 20, foi o nosso texto da semana passada. Nós tratamos sobre como você resolver conflitos, como você deve tratar com seu irmão que pecou contra você. E o resumo do ensinamento é: você não deve esperar ele vir até você pedir perdão. Vá você e peça, tente se reconciliar com ele, Você não vai ir para pedir perdão, mas você vai para tentar se reconciliar com ele. Se no fim das contas ele não quiser de forma alguma, paciência, não é? Aí você deve tratá-lo como um gentil, como alguém que não faz parte do corpo de Cristo, não é um irmão. Mas até essa última instância você tem que respeitá-lo, ser paciente, longânimo, e você não deve esperar sentado ele vir pedir perdão. Você deve ir até ele e pedir perdão. Ou tentar reconciliação com ele, Tentar que ele seja consertado diante de Deus, Se conserte diante do Senhor. Amigos, mais ou menos na mesma temática, Jesus fala aqui sobre perdão, não é? E ele fala sobre perdão de uma maneira bem até visceral. O nosso texto começa com o apóstolo Pedro fazendo a pergunta no versículo 21 para Jesus, Mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Mas, que fique bem claro, é o irmão que peca contra mim, o irmão que me machuca, que pisa no meu calo, que me trata mal. Até quantas vezes? O senhor diria 7 vezes? Se você fizer uma pesquisa em alguns comentários bíblicos, talvez você encontre, ou talvez você já tenha escutado em alguma pregação.
alguém mencionar que existia um certo discurso entre os fariseus e um ensinamento da lei entre os fariseus de que você tinha um limite para perdoar o seu irmão. Bem, Jesus ensina aqui para os seus discípulos, diferente dos discípulos dos outros mestres. Ele fala que não há limite para perdão. Você deve perdoar. Ok, mas eu quero deixar uma coisa clara para você, tá? Agora eu vou dar a minha opinião, talvez alguém discorde. Tudo bem, não tem problema. Mas o nosso texto está falando sobre perdão aqui, não sobre reconciliação. Semana passada nós tratamos de reconciliação, não é? Só que nós percebemos no texto, e o próprio mestre ensina isso, que pode chegar um momento em que você está se relacionando com alguém e essa pessoa não vai querer se reconciliar com você de jeito nenhum. O que você pode fazer? Forçá-la a isso? Não. Da mesma maneira, funciona nesse texto. Só que o Senhor não está falando de reconciliação aqui. Ele está falando de perdão, de algo que você deve fazer. O Yuri não querer se reconciliar comigo, o Diego não querer se reconciliar comigo é uma coisa. Agora, eu não perdoar o Diego e o Yuri é muito diferente. Nós estamos falando de perdão entre pessoas, tá? Quando Deus perdoou os nossos pecados, foi diferente. O perdão de Deus para com o homem é diferente do perdão meu para com você. Mas o princípio é o mesmo. A gente vai perceber isso no nosso texto. Então perceba como o Senhor já começa com um ensinamento assim visceral. Ele vai lá dentro do organismo assim dos discípulos assim, arranca lá de dentro tudo que eles poderiam imaginar ou teriam construído sobre o perdão. Ele vai lá e arranca tudo, ó. Tira tudo e expõe e na mesa ele fala: isso aqui é errado. Eu vim aprofundar essa ideia de perdão. E eu vou ensinar para vocês agora. Aí ele entra então com a parábola. Essa parábola, meus irmãos, é uma parábola sobre o reino de Deus. Então nós somos colocados nesse contexto. Jesus inicia no versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a... E ele introduz. O reino dos céus é semelhante ao quê? Ele está falando do reino. Ele está falando daquela comunidade que o próprio Deus instituiu e colocou o seu povo lá dentro. Ou seja, quem está no reino tem que viver debaixo desse princípio. Se as leis que os fariseus tinham instituído, que não eram bíblicas, era por tradição deles, Jesus pegou e tirou da frente dos discípulos, aqui, meus amados, ele traz uma lei que exigiria, na minha opinião, mais ainda de nós, como pecadores, né? Que muitas vezes estão no início da caminhada na fé e são imaturos para entender perdão, né? E qualquer pessoa que pisa no seu calo, você faz aquela oração imprecatória, né? Amaldiçoando a vida da pessoa para ela perder no mínimo um pé. Porque a pessoa lhe machucou e você já trata logo como inimigo, pega logo os exemplos de Davi nas orações nos Salmos, né? E pede: Senhor, decepa a cabeça dos meus inimigos. Só peço isso. Amados irmãos, Jesus nessa parábola ensina algo maravilhoso para nós. Nós vamos olhar para esse texto hoje da seguinte forma. Nós vamos usar um tripé aqui para olhar para o nosso texto, tá? Para olhar como funciona o perdão no reino dos céus. O reino ao qual fazemos parte. Nós aqui que estamos presentes, tá bom? Como assim um tripé? Nós vamos no texto observar um problema, uma dificuldade que é exposta por quem está ensinando, por quem está pregando, Jesus, o próprio Messias, né, o nosso Senhor. E depois nós vamos procurar, o que eu acredito que não é muito difícil de perceber, o segundo pezinho aí, né, quase formando um tripé, o segundo pezinho da graça de Deus. O primeiro é o problema, o segundo é a graça, a resolução desse problema.
E o terceiro pezinho, formando o tripé, é a missão. O que é que isso muda na nossa vida? Deve mudar alguma coisa. A gente não pode ficar só olhando, admirando a beleza do perdão e ficar por isso mesmo, né? Com certeza, o Senhor exige algo de nós aqui também, e com certeza nós temos que mudar alguma coisa. Disso eu não duvido. Bem, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Até aí, o início do versículo 23 é algo muito abrangente. O rei, o dono de um povo, vamos dizer assim, essa expressão não é a melhor, dono de um povo, mas o governante de um povo, aquele que administra tudo, que tem o domínio sobre tudo e sobre todos, certo? É a expressão melhor. Ele resolveu, naquele momento, ajustar as contas com todos os seus servos. Não era com um somente. Aqui Jesus ensinou nessa história, dando o exemplo de um servo, porque o testemunho dele foi específico para ensinar sobre o perdão e como devemos, a partir de que princípio devemos partir para viver e perdoar os nossos irmãos. Mas o rei resolveu ajustar as contas com todos nós, com todos os seus servos, todos os seus vassalos. Não foi apenas com um. Os que deviam pouco e os que deviam muito. Com certeza, aquele conservo, e conservo significa colega de trabalho, certo? Ele era um colega de trabalho daquele que foi perdoado, que devia muito. E esse que devia pouco era colega de trabalho, ele não era inferior ao que devia muito. Não é? Às vezes a gente interpreta esse texto assim, como se ele fosse inferior ao que devia muito. Não. A questão aqui, o problema aqui, desse que foi perdoado e não perdoou, é que ele não entendeu como ele deveria proceder. E logo nós vamos ver aqui na frente, mais ou menos, por quanto ele foi perdoado, né? O quanto ele foi perdoado, né? Ok. O rei resolveu ajustar as contas com os que deviam muito e os que deviam pouco. Certo? Eu percebi que Jesus ele deixa pressuposto nessa parábola que existem outros servos no reino dos céus. No versículo 23, versículo 28, a gente percebe isso. Quando, por exemplo, esse servo mau que não perdoa, né, é visto agindo dessa maneira, não é? Uma maneira dura, uma maneira injusta com o seu colega, e os outros colegas vêm e fazem o quê? Vão entregá-lo para o rei, para o senhor deles, né? Ou seja, tem outros servos aí que foram perdoados também, ou até que foram cobrados mesmo, né? Enfim. O problema que nós encontramos no texto, meus amados, é o seguinte: o problema é a dívida com o rei, a dívida com aquele a quem pertence o reino. Amados, nós vivemos no reino. Ou você vive no reino, ou você está inserido no reino. O reino está sendo estabelecido aqui. Se o governante B, ou governante A, ou governante T, o governante X ou Y estiver no gabinete lá do presidente, não importa quem seja essa pessoa, direitista, comunista, quem quer que seja, ele não vai atrapalhar o progresso do reino do Senhor. Vocês estão entendendo? Políticos não atrapalham o progresso do reino de Deus. Eles não podem colocar barreiras para impedir o reino de avançar. E eles nem sabem, nem percebem, mas eles estão inseridos no reino. Servindo ao rei até, praticando atos de justiça, que muitas vezes até nós, a igreja, ficamos omissos em praticar. Mas não significa que eles serão servos que vão ser perdoados, tá? O reino dos céus é abrangente. Aqui, nós não estamos falando da plenitude do reino. Quando o reino estiver estabelecido absoluto,
Quando somente os santos estiverem com o Senhor no reino, governando com Ele, e os bodes, os incircuncisos, aqueles que não seguiram o Evangelho, vão estar sofrendo eternamente. Eu percebo que Jesus nos coloca nesse contexto. O reino ainda em progresso, em desenvolvimento. Onde existem servos que serão perdoados e servos que serão condenados. Eis aí o nosso problema, a dívida com o rei. Que todos os que participam ativamente do reino e os que são servos de Cristo, discípulos de Jesus, e os que participam indiretamente, não é? Que estão praticando esses atos de justiça, mas nem sabem por que fazem isso. Estão servindo a Deus nesse sentido. Todos têm dívidas com o rei. Todos, absolutamente todos. E quando o rei decidir ajustar as contas, meu amigo, o negócio vai apertar para muitos. O bicho vai pegar, como diz o caboclo. E muitos vão tentar escapar. Muitos vão tentar fugir desse ajuste de contas, mas não vão conseguir. Esse é o problema que nós encontramos. O profeta Isaías afirma que até os nossos atos de justiça, as nossas boas obras, tá? São como trapos de imundícia. Trapos de imundície. São sujos diante de Deus. Mas como assim? Eu sou tão bom, eu ajudo as pessoas. Para Deus, obra pela obra é nada. Para a pessoa que não entende o porquê realiza, o porquê tem que praticar a boa obra, isso é nada para Deus. É efêmero, é sem valor para Ele. Todos nós temos dívida com o rei. Agora, se a gente ficar só nessa dívida com o rei, a gente pode ficar até um pouco meio que perturbado, né? Se a gente ficar olhando só para as nossas obras e correndo atrás das obras e obras e obras, e eu quero fazer a obra, e eu tenho que me preocupar com a obra, e é a obra, e tem que fazer. Você vai acabar pensando que tudo está sendo realizado pela força do seu braço. E pode ter certeza, você não faz nada se não for por Deus abençoar você e fazer você prosperar. Até o ímpio. O servo de Deus já disse que o sol nasce para o justo e para o injusto. Ou seja, Deus abençoa o estabelecimento até de quem não é crente. Até de um ateu. Porque Deus é misericordioso. Certo? Se nós ficarmos olhando só para o problema, nós vamos ficar perturbados. Mas é verdade, todo mundo tem uma dívida com Deus. Todos têm, não tem para onde correr. Todos têm. Agora, a maravilha é que nós encontramos no texto a resolução para esse problema. A gente vê graça de Deus nesse texto. O rei decidiu ajustar as contas com seus servos. E a gente encontra no texto ele perdoando a dívida de alguns. O servo deveria um valor X para o rei. Se o rei perdoasse esse servo, significa que ele, o rei, perderia o valor. Essa é a lógica de você emprestar e pegar emprestado. Se eu emprestar para você, e se você perder, na realidade você não perdeu nada, quem perdeu fui eu. Não foi você. Então, essa é a lógica que a gente percebe. O rei perdoou um servo que devia X para ele. E amigos, pasmem, o que esse servo aqui devia era equivalente a 300 toneladas de prata.
É pouco? 300 toneladas de prata? Muito, né, gente? Prata. Para você que gosta de joia, né? É muita coisa. O rei decidiu perdoar. Agora, antes disso, antes desse servo que foi perdoado, né, do muito que devia, perceba que o valor que ele devia era tão alto, mas tão alto, que ele pagaria com a própria vida. Percebe? Ele pagaria com a própria vida. O rei falou para os seus outros servos: olha, então faz o seguinte, pega ele aqui, já que ele não tem como pagar, leva ele, a esposa e os filhos e vende. Vamos ver quanto eu ganho com eles? O quanto eu ganhar, está quite a dívida. Está quitada a dívida. Ele pagaria com a própria vida, mas não era só com o sangue dele. Entendam? Aqui vida era todo o universo que envolvia a história dele. Era ele, a esposa e a descendência. Não era brincadeira, gente. O homem devia muito. E ia custar tudo para ele. Mas ele cai de joelhos, ele implora: por favor, me dá uma chance de pagar. Olha a tolice. Me dá uma chance de pagar as 300 toneladas de prata que eu não paguei até hoje. Por favor. O rei se compadece dele, tem piedade dele e perdoa. Ele perdoa porque ele não ia conseguir pagar. Não ia de jeito algum. O rei, então, o perdoa. Amados, é maravilhoso nós sabermos que temos o perdão de Deus. É maravilhoso. Sabe, para a sua salvação, como diz o pastor Herói, você não contribuiu nem com 5 centavos. Nem com 5 centavos você contribuiu para a sua salvação. Ah, mas eu aceitei Jesus. No dia que o pastor fez o apelo, eu levantei e fui. Querido, se você foi é porque ele convenceu você a ir. Ele convenceu você a ir. Ah, mas foi eu que tomei a iniciativa, eu comecei a estudar. Se você começou a estudar, se você começou a se interessar, foi ele que fez isso na sua vida. Ah, então quer dizer que ele fez tudo, é? Exatamente. Mas isso me deixa assustado, quer dizer que eu não tenho liberdade alguma. Espere um pouco. Deixa eu ajudar você a olhar de outra ótica. Pare de olhar somente da ótica do seu próprio umbigo ou do seu próprio nariz, de achar que você tem domínio de tudo. E comece a observar da ótica daquele que ama muito você e perdoou as suas dívidas. Você devia ao próprio Deus. Outra história nos ajuda a entender esse detalhe do perdão. Eu repito muito essa parábola, ou menciono muito essa parábola, a parábola do filho pródigo, porque ela me marca muito e ela é profunda, ela tem muita coisa ali, é muito rica. Gente, o filho mais novo pediu para ir embora, mas não somente pediu para ir embora, ele levou tudo que ele poderia levar, mas ele levou tudo com o pai em vida. Ele deveria levar quando o pai tivesse falecido, é herança, ele não ia receber quando o pai estivesse vivo, ia ser dividido por ele e o irmão mais velho. Meus amigos, o que é que o pai fez? Vai filho, pega, leva, com dor no coração, mas ele entregou e vai. O filho voltou, pensando: meu pai pode me receber como um servo. E a expressão que ele utiliza ali, no original do grego, servo, meu pai me receber como um servo, significaria que ele não trabalharia dentro da casa como um escravo, por exemplo. Tá? Alguns servos eram escravos e trabalhavam dentro de casa, lavando os pés de quem chegava, cozinhando,
cuidando da casa. Ele seria um servo que trabalharia para o pai, só que a palavra do original nos leva a compreender que ele não trabalharia em casa. Ele não ficaria perto do pai. Ele seria um servo que trabalharia ali pela cidade, ficaria por ali, por acolá, só para poder se alimentar e não viver como vivia, não estava vivendo. Quando ele chega, o que o pai faz? O pai corre até ele. Meus amigos, a figura desse pai que Jesus coloca ali, é a figura de um pai do Oriente Médio Próximo, em que era dono de fazendas, tinha certo poder aquisitivo, e permitiu que o filho fosse embora com a parte da sua herança que não deveria recebê-la. E quando o filho chega, ele ainda abençoa o filho com roupa nova, sandália nova, anel novo, mata um boi, faz um negócio, uma festa para o filho, gasta mais ainda com o filho. Nós interpretamos mal a parábola quando nós falamos que a parábola é a parábola do filho pródigo. Tudo bem, a palavra pródigo significa gastar demais. E o filho mais novo gastou tudo que tinha, então ele foi pródigo de fato. Só que, sabe quem mais gastou na parábola? Foi o pai que mais gastou na parábola. Porque ele deu o que o filho pediu, tudo. Ele praticamente ali deu a própria vida para o filho, porque o filho pediu algo que ele receberia quando o pai tivesse falecido, e o filho estava pouco ligando para a vida do pai. Ainda assim o pai deu. E quando o filho chegou, o texto em Lucas 15 nos conta que o pai correu e abraçou o filho. Um homem daquela estirpe, no Oriente Médio Próximo. No Oriente Médio Próximo não correria, sabe por quê? Porque teria que levantar a sua saia para correr. Isso seria um escândalo. Isso mancharia até a imagem do pai, que tinha dado uma boa quantia de dinheiro para o filho, tinha gastado um bocado já com ele, ainda ia gastar da sua imagem. Amigos, quem gastou muito ali na parábola do filho mais novo e mais velho foi o próprio pai. E o pai ali é Deus. Deus, que pagou tudo para nos perdoar, pagou a nossa dívida. Pagou a nossa dívida. Por isso nós conseguimos enxergar a graça de Deus no texto. Um problema e a resolução. O pagamento da dívida. Você não contribuiu com nada. Com nada. Seu saldo era negativo para muito. E ele pagou tudo isso aí. Louvado seja o Senhor por isso. Chegamos então ao terceiro pezinho, fechando o tripé da nossa mensagem aqui. Tratando sobre missão. Sobre o que, então, esse ensinamento de Jesus, essa pregação de Jesus muda a nossa vida. Como muda a nossa vida? Bem, assim como ele, o rei, nós devemos fazer sem negociatas. Devemos perdoar 70 vezes 7. Assim como fomos perdoados. O próprio Senhor Jesus já ensina na oração do Pai Nosso, né? Os discípulos pedem um modelo de oração. O Senhor nos ensina a orar, aí ele ensinou. E no meio da oração ele fala sobre perdão. E é um pouco constrangedor falar de perdão, talvez, para os discípulos ali, porque Jesus, ele coloca o perdão como algo que deixa o discípulo encurralado, né? Senhor, perdoa, me perdoa assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Meu amigo, se você está orando só da boca para fora, você não percebe que você está numa enrascada. Porque ou você perdoa ou você perdoa. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Aquele que não perdoa é um servo mau caráter. É um servo malvado que não aprendeu como seu rei.
O rei como aquela figura em que você se espelha, aquela figura na qual você se inspira, aquela figura que motiva você a procurar moldar-se como ela. Esse servo que foi perdoado de uma grande dívida de toneladas de prata, não perdoou um companheiro que devia apenas 100 moedinhas de prata. Meus irmãos, o que é isso? Jesus encerra a parábola com a seguinte afirmação no verso 35, olha. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Ele conta uma história um pouco longa, alguns versículos, bons versículos. Aí em um versículo curtinho, ele afirma: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Fará o quê? Condenará. Assim como esse que fora perdoado não perdoou. Se o resultado de sermos perdoados é não perdoar, meus queridos, seremos julgados duramente por isso. Pode ter certeza. Porque Jesus inicia a parábola falando do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um rei que decidiu ajustar as contas com os seus servos e perdoou alguns. Mas ele se chateou, se aborreceu e julgou de uma maneira pesada aquele que fora perdoado, mas não perdoou. Aquele que fora perdoado muito e não perdoou o pouquinho. Aquele que teve a sua dívida paga pelo próprio rei. O rei aí que tinha costa larga. Era o rei aí que tinha costa larga, que levou o prejuízo, por assim dizer. E esse servo, mau caráter, malvado, não lembrou disso na hora que viu um colega que devia 100 moedinhas de prata. Meus amigos, com isso a gente percebe que tem gente que está no meio do reino, né? Mas de fato não faz parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de perdão. O reino de Deus é um reino de perdão. Pergunta que fica para nós então, depois que a gente observa no texto um problema, a resolução desse problema e algo que deve mudar na nossa vida, a missão que devemos assumir diante da mensagem que Jesus ensinou, algumas perguntas saltam aqui para a gente. Nós somos comprometidos com o perdão? Eu preciso lembrar algo que a gente falou no início aqui. Perdão é diferente de reconciliação. Pastor Hernandes fala que se você não perdoa, se você fica amargurado, meu querido, você está alimentando um câncer no seu coração. Pode ter certeza que você vai morrer por esse câncer no seu coração, que é a amargura, a falta de perdão. Não tem como você falar, estou em Cristo, que maravilha, pode ceiar, comer pão, tomar o suco, pode se batizar, fazer a profissão de fé pública, pode ter a Bíblia toda memorizada, mas se você não perdoa, como Cristo perdoou você, como Deus perdoou a sua dívida, meu querido, você não está nele. Você está passeando pelo reino. Está vivendo como aquela figura lá de Hebreus 6, sabe? Aquela figura de Hebreus 6 que desfrutou da comunhão, do poder da comunhão que existe no meio dos santos do Senhor, mas passou um tempo e abandonou a fé, porque não fazia parte do povo, mas desfrutou da comunhão, do poder do Espírito, desfrutou. Semelhante a esse servo mau caráter aqui, que desfrutou do perdão, mas na hora de perdoar,
tirou a mão dele do caminho. Eu não vou perdoar, não. Me paga logo aí. Não, me dá um tempinho. Que tempo? Bota na cadeia. Como é que o cara vai pagar na cadeia? São figuras nas parábolas que já deixam a gente certo do resultado, né? O homem é impetuoso mesmo. Meu querido, mais uma vez eu lembro algo que a gente tem visto nos textos nessas semanas passadas. O reino de Deus é um reino de justiça, de fato, mas é uma justiça que Ele administra. Nós que fomos perdoados, nós devemos perdoar. Nós devemos ser ferramentas da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Se você vê o irmão agindo da maneira errada, vá lá, corrija o irmão, ajude o irmão a se ajustar. Se ele não quiser, bem, respeite ele lá, deixe ele no canto dele. Se ele quiser ir embora, Deus abençoe. Você não precisa amaldiçoá-lo. Ore por ele. Mas, estando no meio do povo de Deus, você não viver perdoando, você está vivendo em vão no reino. Porque o reino é um reino de perdão. É assim que funciona, é assim que Deus opera no meio do seu povo. Como você tem se envolvido com perdão? Tem alguma coisa escondida aí? Ninguém sabe, mas está lá no fundo. Aquela amargurinha, aquele ranço, né, como diz o paraense. Lá atrás, assim, escondidinho assim. Ninguém sabe, mas está ali. Não gostei daquilo de fulano. Você já está mais de mês incomodado. Não chega nem para conversar. Amargura, amargura, amargura. E não perdoa. Conversa com alguém, a pessoa sabe do seu problema, você fala, não, está resolvido. Ele está no canto dele, eu estou no meu canto. Às vezes, relacionamentos não terminam bem mesmo. E não tem como voltar como era antes, né? Isso acontece, de fato. Mas, quando a amargura está aí dentro, e você deixa ela ficar se alimentando, você fica alimentando ela como se fosse um bichinho de estimação, meu querido, uma hora ou outra, você vai perceber que vai pegar para o seu lado. O reino é um reino de perdão. Não tem como. Se nós não perdoarmos, não vivermos esse amor, essa misericórdia, essa graça, o Senhor vai proceder conosco semelhante a como foi com esse servo mau caráter. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que a gente não somente desfrute do perdão, mas que nós sejamos agentes do perdão. Amém? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Senhor, porque nossos pecados foram perdoados. Como o pastor André falou hoje, nossos pecados que nós nem imaginávamos que cometeríamos quando éramos menores, crianças, já tinham sido perdoados. Os pecados que cometemos hoje também já foram perdoados, os futuros também. O perdão do Senhor é desse jeito. É apagar e vivermos uma nova vida. Aprendendo, crescendo. Errando, pecando, mas sendo ajustado, moldado, amadurecendo. Com a ajuda do Teu Santo Espírito. Se há em algum coração aqui amargura, que é antagônica, que é o antônimo do perdão, Senhor, tenha misericórdia desse coração, tenha misericórdia dessa vida.
que esta pessoa seja tocada pelo Senhor, seja levada a perdoar. Não para libertar outra pessoa de alguma maldição, mas na realidade, dessa própria pessoa, desse próprio coração ser livre de todas as amarras do pecado, da amargura, de viver essa miséria dentro de si mesmo. Pai, nos ajuda, por favor, a sermos ferramentas de restauração, de perdão, de misericórdia, de graça. Por favor, Pai amado, por favor. É um desafio tão grande viver isso no cotidiano, viver isso dentro de casa, com os cônjuges, com os filhos, com os irmãos, com os amigos. É difícil demais. Mas nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Por favor, venha em nosso socorro e nos ajude a vivermos assim. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, louvado seja o Senhor pela